E aí, pessoal, preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história do Facebook. Uhum. Sim, o livro que a gente vai usar como base é Bilionários, por Acaso, do Ben Mesrich. Ah, que legal. E já aviso, preparem-se para uma viagem lotada de reviravoltas, rivalidades e decisões, tipo, que mudaram a internet para sempre. É isso aí. A gente vai voltar lá para 2003, em Harvard, Bem, para entender como o Mark Zuckerberg, é? um cara, tipo, super talentoso, mas com suas esquisitices, né? Ah, Criou uma rede social que, bom, dominou o mundo. e a história já começa com Mark, digamos, aprontando das suas. Ele É. cria um site chamado FaceMash, que, vamos dizer, não era lá muito respeitoso com as garotas de Harvard, né? O Face Mesh era basicamente um ranking de beleza online. Imagina a polêmica. Nossa. Mas o que chama atenção ali é a habilidade do Mark com programação. Ele criou o site em pouquíssimo tempo e, apesar de controverso, já dava para ver ali o potencial do cara. E foi esse site que chamou a atenção dos gêmeos Winklevoss e do Divyananandra. Eles tinham uma ideia para uma rede social, Sócrates, exclusiva de Harvard, Harvard Connection, e viram no Mark, tipo, ó, o cara perfeito para botar o projeto em prática. Só que o Mark, espertinho como era, se inspirou na ideia deles e decidiu criar a sua própria rede social, o Facebook.com. Olha só. Uma jogada arriscada, mas que, no fim das contas, se provou genial. Imagina a cara dos gêmeos quando viram o do Facebook.com no Har. Acho que o Mark não ganhou o prêmio de amigo do ano depois dessa, hein? Com certeza não. E o do Facebook.com, lançado em 2004, foi um sucesso instantâneo em Harvard. É. A sacada de restringir o acesso só para quem tinha e-mail.edu. É. Criou um senso de comunidade, de exclusividade, que impulsionou o crescimento da plataforma. É tipo um clube, né? Era como se fosse um clube super VIP, sabe? Bom. É. E enquanto o Mark, o gênio da programação, Uhum. cuidava da parte técnica, o amigo dele, o Eduardo Savrin, Uhum. era o responsável por tocar os negócios. É. A expansão para outras universidades era só uma questão de tempo. E é aí que entra um personagem fundamental nessa história. Sean Parker, Olha só. o fundador do Napster. Sei. Ele era o que a gente chama de bad boy do Vale do Silício. Visionário, polêmico e com um estilo de vida pra lá de extravagante. O cara é tipo uma rockstar da tecnologia, né? É. E ele viu no Facebook um potencial enorme. Hum. Tanto que convenceu o Mark a mudar a empresa para a Califórnia. É, Coração pulsante do mundo tech. exatamente. E essa mudança foi um divisor de águas. É. A Califórnia era o lugar perfeito para o Facebook decolar, mas essa mudança também causou o primeiro grande abalo na amizade entre o Mark e o Eduardo. Porque o Eduardo ficou em Nova York, né? Sentindo-se cada vez mais distante do amigo, da empresa que ele ajudou a construir. A distância e a influência cada vez maior do Sean Parker criaram um clima de desconfiança. O Eduardo se sentia excluído das decisões importantes e via o controle da empresa que ele ajudou a criar escorregando pelas suas mãos. E essa situação piora ainda mais quando o Facebook recebe o seu primeiro grande investimento. $500 mil, vindos de ninguém menos que Peter Thiel, Caramba! um dos fundadores do PayPal. Na época, isso era uma fortuna, né? Com esse investimento, o do Facebook.com se torna oficialmente Facebook uma marca mais simples, mais global. E essa mudança de nome, aparentemente pequena, marcou a transformação da empresa, de um projeto universitário para uma empresa com ambições globais. E o Eduardo, sentindo-se cada vez mais excluído, preterido, decide tomar uma atitude drástica. Processar o Mark e o Facebook. Nossa! Que reviravolta. E para aumentar ainda mais a tensão, os gêmeos Winklevoss também decidem entrar na justiça, alegando que o Mark roubou a ideia deles. Uau, a situação ficou feia pro lado do Mark, hein? Era- Cercado de processos e acusações, ele se via no olho do furacão. E aí o que acontece? Essa é uma história para a próxima parte do nosso Deep Dive. Isso aí. Pois é, a gente parou naquela parte tensa, com um processo rolando de todos os lados, né? Mas enquanto isso, o Facebook não parava de crescer. É verdade. E o Sean Parker, com seus contatos e visão de mercado, foi peça-chave nesse crescimento. É o Sean Parker, né? Lembra que ele convenceu o Mark a mudar a empresa para Califórnia? Sim. O livro descreve bem como essa mudança foi importante para o Facebook. A energia do Vale do Silício era o combustível que a empresa precisava. Exatamente. E foi lá que o Sean Parker, digamos, abriu as portas para o Mark do mundo dos investimentos. Ele tinha o faro para negócios e sabia como ninguém atrair a atenção dos tubarões do Vale do Silício. Tipo o Peter Thiel, né? Isso. O cara que apostou $500 mil no Facebook.
Na época, isso era uma fortuna. E essa grana toda ajudou a transformar o Facebook no que ele é hoje. Com certeza. O investimento do Thiel foi um marco na história do Facebook. A partir dali, a empresa deixou de ser uma startup universitária para se tornar uma empresa com potencial global. E essa mudança de patamar também impactou e muito a relação entre o Mark e o Eduardo. O Eduardo estava em Nova York tentando conseguir anunciantes para o Facebook, enquanto o Mark estava na Califórnia nadando em dinheiro e tomando decisões importantes sem consultá-lo. Pois é. Dá para imaginar a frustração do cara, né? Totalmente. Ele se sentia cada vez mais distante do amigo e da empresa que ele ajudou a construir. E a gota d'água foi quando a participação dele na empresa foi reduzida drasticamente. Nossa. De 34% para 0,3%. Caramba. Uma jogada, no mínimo, questionável do Mark e do Sean Parker. Que loucura. O Eduardo, que tinha colocado dinheiro e energia no projeto desde o início, viu sua parte no negócio praticamente desaparecer. Dá para entender porque ele ficou furioso e decidiu processar o Mark. E essa briga judicial, que durou anos, é um dos capítulos mais polêmicos da história do Facebook. Ela expõe o lado obscuro do sucesso, a ambição desenfreada e como as relações pessoais podem se desfazer por causa de dinheiro e poder. Uma história de amizade, traição e ambição, que se passa num dos momentos mais importantes da história da internet. Verdade. E aí, o que aconteceu com o Eduardo? Ele conseguiu provar que foi passado para trás. Será que ele recuperou sua parte no Facebook? Bom, para saber o final dessa história, você precisa ficar ligado na parte final do nosso Deep Dive. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho na história do Facebook. A gente viu como o Mark Zuckerberg, um cara brilhante, mas também controverso, criou essa rede social que mudou o mundo. Mas e aí, será que essa história tem um final feliz? Olha, depende do ponto de vista, né? O Mark, sem dúvida, alcançou um sucesso estrondoso. O Facebook se tornou uma das empresas mais valiosas do planeta e ele é um dos homens mais ricos do mundo. Mas será que todo esse sucesso compensa as amizades perdidas, os processos, a fama de ser um cara implacável? O livro, veja essa pergunta no ar, né? Ele mostra os dois lados da moeda, a genialidade do Mark, a visão de futuro, a capacidade de transformar uma ideia simples num império. Mas também expõe o lado obscuro, né? A ambição desmedida, a falta de escrúpulos, a forma como ele lidou com o Eduardo. E o Eduardo, no fim das contas, acabou aceitando um acordo milionário. Ele saiu da empresa, mas com uma bolada no bolso. Será que ele se arrependeu de ter confiado no amigo? Será que ele se sentiu traído? O livro não dá todas as respostas, mas nos faz pensar sobre o preço do sucesso e até onde podemos ir para alcançar nossos objetivos. E essa história que aconteceu há mais de 20 anos ainda é super relevante hoje, né? Totalmente. O Facebook continua crescendo, moldando a forma como nos comunicamos, consumimos informação, fazemos negócios. E o Mark Zuckerberg continua sendo uma figura polêmica, adorado por uns, criticado por outros. Exatamente. O Facebook é muito mais do que curtidas, compartilhamentos e memes. É uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. Verdade. Cabe a cada um de nós usar essa ferramenta com consciência e responsabilidade. É isso aí. O Bilionários, por acaso, nos leva aos bastidores dessa história fascinante, né? Mostrando os desafios, as vitórias, as derrotas e os dilemas éticos que marcaram a criação do Facebook. É uma leitura que nos faz refletir sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas e sobre as consequências das nossas escolhas. E aí, o que você achou dessa história? Você se identifica com alguns personagens? Compartilhe suas impressões com a gente. E fica a dica, leia um livro Bilionários, por acaso. É isso aí. Vale a pena. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Deep Dive. Espero que tenham curtido essa viagem pelo mundo do Facebook. Eu curti. Até a próxima.